Olá, sou o Rodrigo Monteiro do canal A Ciência das Orquídeas e hoje estou aqui e quero convidar você a vir comigo para aprendermos junto as diferenças entre substratos. Então, vem comigo! Esses 4 tipos de substrato que temos aqui, os mais comuns, né? Já falando aqui, eu quero falar sobre a brita, né? Que para cultivo de orquídea, em plantas valquirianas, nobilor e outras catileias também, essa brita é a mais utilizada, tá? É a brita granito, que ela não queima suas raízes, então é uma ótima opção, porque é um material que não se degrada, é um material durável, um material inerte. Então, essa é a primeira opção, tá? A segunda opção, vamos falar sobre a macadâmia, que é a casca da macadâmia, né? Que no caso é um mix já pronto aqui no caso, com carvão, tá? A macadâmia aqui tá bem triturada, ó, como vocês podem ver. Bem trituradinha, podendo ser até em cascas um pouquinho maiores, assim, ou até um pouquinho mais. O importante é que ela esteja já limpa, bem limpinha, para que não venha contaminar a sua planta, tá? Então aqui é um mix, é um material também durável, inerte também, podemos falar que é quase inerte. A durabilidade da macadâmia é muito grande, tá? Então assim, é um material muito bom também, só que é um material também drenável, assim como a brita. Não retém umidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o esfagno. O esfagno é um material também que retém muita umidade, porém é um material que se degrada muito fácil. Com o passar dos anos, do tempo, 2 anos, 3 anos, ele vai se degradar e pode ocasionar algum problema. Essa é a importância de estar fazendo replantio a cada 2 anos na sua planta, no seu vaso, no seu cultivo, né? Então, é um material muito bom que ajuda na retenção de umidade para sua orquídea, para que ela possa ser cultivada, se for uma planta que precisa de um pouco mais de umidade no seu cultivo. Então é uma ótima opção também, só que tem que ficar de olhos abertos na questão de regas, tá? E a tradicional casca de pinos. Aqui são casca de pinos polidas já, tá? É um material um pouco mais resistente que o esfagno e menos resistente que a casca de macadâmia. Porém, é um material também que se degrada, mas muito bom para cultivo de orquídea e uma ótima opção para suas plantas, independente de qual orquídea, se é valquiriana, se é híbridos, se é outros tipos de espécies de catileias. Mas o mais importante em todas as questões é saber o que a sua planta precisa. Por isso que é muito importante você conhecer a espécie que você está cultivando, entender o que ela precisa e dar aquilo que ela precisa no seu clima, no seu habitat. E, claro, no orquidário a gente estará tentando simular o mais próximo possível no habitat natural. Então essa é a dica de hoje, falando um pouquinho sobre substratos. E também vamos falar sobre vasos. E agora aqui vamos falar um pouquinho sobre vasos e seus tipos, né? Como exemplos aqui, ó, temos cachepô em madeira, né? Vasos de barro e vaso plástico, diferente, de vários formatos. E aqui sanção do campo, madeira de sanção do campo e madeira de pau de café. Vamos falar um pouquinho sobre o cachepô. O cachepô é uma ótima opção, porém eu vejo como algumas desvantagens. Espaço,
dependendo do tamanho do seu orquidário, mas um acabamento e a beleza sem igual, né? Independente da sua planta. Porém, você consegue, através do substrato, é um tipo de vaso, vamos pensar assim, que seca rápido. Porém, se você precisa, a sua planta que estiver plantada aqui nesse cachepô, for planta que requer uma umidade alta, você tem que mesclar o seu substrato, usando esfagno, usando um tipo de casca de pinos, independente da espécie que você vai cultivar. Então você precisa saber o que você vai colocar aqui, nesse exemplo aqui, o cachepô. Mas é uma ótima opção também. O único problema também, que eu vejo como uma grande desvantagem, é na hora de você replantar isso. Ela vai enraizar toda na madeira e vai ser um pouco complicado para você tirar ela daqui. Então o que você possivelmente vai fazer? Ou colocar num vaso de barro, ou colocar num cachepô maior, ou num vaso plástico grande, tá? Então essa é a nossa primeira opção, cachepô. A segunda opção, vaso de barro. Outro exemplo que é esteticamente muito bom, bonito e também tem as suas vantagens e desvantagens. Ponto de vantagem: esteticamente bonito, consegue respirar bem com as plantas, e a mesma situação, independente da espécie, se precisa de maior umidade ou menos, você consegue trabalhar isso em cima do que? Do substrato que você vai utilizar. Claro, você tem que analisar isso e conhecer a espécie ou o híbrido que você está plantando aqui, né? Então, uma ótima opção. A desvantagem dele também é o peso, porque vaso de barro ele pesa. Então, se você trabalha com ele pendurado em seu orquidário, você precisa analisar tudo isso. Então, esse é um ponto, tá? Essa é a nossa segunda opção, vaso de barro. Terceira opção, vaso plástico. Independente do modelo, assim como os outros também, um vaso de violeta ou esse aqui. As duas opções, ele uma das melhores opções ao meu ponto de vista. Material leve, barato em relação ao vaso de barro e a cachepô, porém esteticamente não tão bonito quanto esses outros dois. Mas é uma opção barato, leve, e você consegue trabalhar também com o substrato, usando a brita, que retém pouca umidade, mas o vaso não respira, assim como os outros, né? Então ele vai reter maior umidade nesse tipo de vaso. E claro, conhecendo as espécies que você vai estar plantando aqui nesse recipiente. Então é uma ótima opção, custo-benefício sem igual, mas tem que ficar atento. Então, a terceira opção, vaso plástico. E a quarta opção, uma que muita gente gosta, independente de qual tipo de madeira. Aqui um exemplo, pau de café. E aqui, Sansão do Campo. Eles, sem igual, para orquídeas, as plantas elas amam madeira, porque elas são epífitas. Então elas se adequam muito bem, assim como no cachepô, porque estamos falando de madeira. Só que a rega tem que ser maior, assim como aqui no cachepô, em vaso de barro, claro, se atentando sempre no substrato. Mas aqui você está plantando ela direto numa madeira, sem substrato algum. Então as raízes estarão nuas, as raízes estarão expostas, necessitando de maior quantidade de regas. Então é uma ótima opção. As plantas se adequam muito bem, porém você tem que ficar ligado no momento de que sua planta não está desidratando. É a quarta opção, a madeira. Então, como a gente falou, tanto no substrato quanto nas opções de vaso. Então é o seguinte, você tem que entender sempre o que você está utilizando, a espécie que você está trabalhando. E claro, para quê? Para que você consiga fazer o mix, escolher o substrato que você vai utilizar, o vaso que você vai optar, para que você obtenha o melhor cultivo para a sua planta. E sempre pensando, claro, na melhor opção para a sua planta.
porque é o que ela precisa. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal A Ciência das Orquídeas, se inscreva e, claro, rumo aos 20 mil inscritos, hein? E até o próximo vídeo. Tchau!